Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje o nosso convidado é o Josué Francisquete, da cidade de Igrejinha, que tem compartilhado conosco as suas experiências com Deus, como o Senhor tem mudado um pouco a sua vida, como essa relação com Deus, com a palavra, com a busca, tem transformado na prática, né, no seu dia a dia. E voltando então ao assunto, Josué, quando eu vim para a igreja, né, e recebi essa palavra através da editora Vento Sul, foi assim que eu recebi. Eu também nasci já num lar cristão, né, de berço, já recebi também os princípios, mas mudou muito a minha vida com Deus depois que eu recebi, porque a maneira como Deus se dispensa através da palavra, a mim me tocou como se ele me colocasse um compromisso, que eu não só recebo a graça e o amor de Deus, mas eu também tenho o lado que eu tenho o meu compromisso com Deus. E que nesse contrato, né, que Deus faz conosco, tem a parte que somente Ele podia fazer por mim, que é trazer a salvação, mas nesse contrato também a minha parte do meu compromisso com Deus, de desenvolver a minha salvação, né? E para você, como foi para você começar? Eu sei que tem coisas que às vezes conflita, tem coisas que mexe, porque aquilo desestrutura tudo aquilo que a gente aprendeu na cultura, desde criança, e de repente a gente sente que aquilo realmente é uma verdade genuína, que vem para mexer, né, com bases que estão no nosso coração, mas que a verdade do Senhor, ela vem para libertar, né, cada um de nós dessas cadeias que estão no nosso coração. Eu sempre tive acesso à leitura, então eu li a Bíblia algumas vezes, eu lia muitos livros, mas tu acaba passando por muitos livros e não se dá conta. Quando tu começa a conhecer a verdade através do ensinamento da palavra, tu começa a ter alguns conflitos internos, tu começa a se desacomodar, tu começa a entrar em conflito com algumas percepções que tu tinha no passado. Por exemplo, em Atos 20:35, ali está bem claro: há maior felicidade em dar do que receber. Eu tive a percepção agora que eu posso ser um canal de bênção, que eu posso ser um transmissor da mensagem da fé e não só um receptor. Porque antes tu ia na igreja, tu sentava e tu só recebia, eu não tinha a oportunidade de falar do amor de Cristo, porque eu era só um membro, eu sentava lá, o máximo que eu chegava perto do palco era para dar a oferta. Sim. E meu cunhado que brinca comigo assim, o máximo que tu vai chegar perto é da oferta. Eu nunca tinha a oportunidade de falar das minhas experiências, daquilo que eu sentia através da palavra. E quando eu li essa palavra, Atos, no capítulo 20:35, que eu teria maior felicidade em dar do que receber, eu comecei a colocar em prática. E Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma fantástica, porque o Espírito Santo vai te capacitando, porque eu deixei de ser um receptor da palavra, um leitor, que eu lia, até mesmo quando eu não estava na igreja, eu lia a palavra, eu tinha esse temor, esses princípios. E eu comecei a ser um transmissor da mensagem, eu comecei a ser um orientador, uma pessoa que traz as pessoas a conhecer a palavra. Isso foi transformando a minha vida e foi me fortalecendo a minha fé. Porque também na palavra a gente descobre que nós somos testemunhas oculares, somos ministros da palavra. Lá em Lucas, capítulo 1, deixa bem claro que nós temos que ser testemunhas da palavra, testemunhas oculares dessa mensagem de fé, porque logo ali na frente as pessoas não terão mais acesso a essa palavra. E nós deixamos de fazer algo hoje que será nos cobrado amanhã, com certeza. Então, quando tu começa a ler a palavra, tu começa a ter a reflexão, tu começa a ter esse estudo aprofundado através dos livros, através da leitura, da mensagem diária, tu começa a entender qual é o teu propósito aqui na Terra, qual é o teu propósito em relação aos teus vizinhos, aos teus amigos, aos teus familiares. Tu começa a entender que você deve transmitir a palavra, aquela palavra que transformou a tua vida, e tu pode transformar a vida das pessoas através da palavra e a mensagem da fé.
É verdade. Essa é a diferença da gente estudar a Bíblia, como você falou, de uma maneira acadêmica, de estudar como uma literatura e de buscar a palavra para ter um relacionamento com Deus. Tem algum título em especial da editora Vento Sul que você poderia indicar ou que te chamou mais atenção, que aquilo você entendeu melhor? Olha, tem vários títulos. Eu tenho a oportunidade de ter alguns. Eu sou um leitor assim assíduo. Eu acredito que nós temos vários títulos, mas o que mexe com a minha vida e que mexe com as pessoas que eu tenho acesso é o renovação da mente. Sim. Porque quando a pessoa renovar a mente, aonde quer que ela esteja, Deus vai abençoar, vai capacitar. Nós temos que renovar a nossa mente. Chegou um tempo na nossa vida que nós não temos como planejar a vida para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. A pandemia está aqui e nós estamos vivendo na prática, que nós estamos vivendo a cada dia, um dia. Nós não temos certeza do futuro, De nada. garantia de nada. Então, o Renovação da Mente é um livro fantástico que eu super indico. É um livro que vale a pena aprofundar. Outro livro que está agora sendo estudado através dos seminários, que é A Igreja na Casa, que Sim. é um livro fantástico, que nos aproxima de Cristo através das reuniões em casa. Nós vamos estudar a palavra, nós vamos aprofundar e trocar experiências, e ao mesmo tempo nós vamos fortalecendo a fé, porque é em cima das dificuldades dos irmãos que nós vamos fortalecendo, vamos estudando a palavra, porque esse encontro familiar, esse encontro na casa, que muitas vezes lá na igreja, no presencial, nós não temos oportunidade, porque Sim. A gente vai num culto com muitas pessoas, acaba passando a hora do evento, tu acaba não cumprimentando a pessoa que está do teu lado. E na casa, tu convida as pessoas que tu deseja, tu vai comungar, tu vai compartilhar da palavra, e ao mesmo tempo tu vai ter uma relação íntima com as pessoas e com Cristo. Tu vai Tem uma troca, né? É uma troca. Tu não vai convidar a pessoa sem te preparar, sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, porque tu vai querer transmitir uma palavra eficaz. Daí tu vai estudar, vai te preparar, tu vai arrumar a casa para receber essa pessoa e vocês vão ter um crescimento espiritual. Diferente na igreja, que muitas vezes tu vai na igreja, nos grandes eventos, muitas pessoas, que até então nós íamos, tu acabava não compartilhando da palavra com a pessoa que estava do seu lado porque tu não conhecia. Sim. E na casa, através da igreja na casa, tu vai estudar, tu vai te preparar, tu te obriga a te preparar porque tu é o líder, tu Sim. é o pastor daquela célula. E as pessoas saem apacentadas, né, alimentadas, porque no culto é mais um momento de comunhão, de adoração coletiva. E ali na casa você tem a assistência, né? Você pode ser ouvido, você pode compartilhar também as dificuldades. E a igreja, na verdade, ela começou assim, né? Depois que os homens mudaram esse sistema, né? Para deixar aquilo grandioso, mas na igreja primitiva, em Atos, a igreja era nas casas. As pessoas tinham aquela relação com Deus e tinham a pregação do evangelho nas suas casas, né? Então, acredito que através dessa pandemia, talvez Deus queira corrigir esse sistema, né? Que não gera um crescimento, né? Mas traz aquele vício dos clérigos e leigos, né? Onde somente poucas pessoas têm a oportunidade de falar, de cantar, de desenvolver talvez ali os seus talentos, e a grande maioria fica ali só numa assistência, ouvindo. E não é o que Deus quer, né? É um grande corpo de Cristo, onde tem muitos membros e que Deus quer utilizar todos. É verdade. Eu sou exemplo disso. Eu vim de outras denominações, no qual tu sentava e só ouvia alguns iluminados a falar da palavra. Quando eu chego na igreja do Senhor Jesus, que eu começo a visualizar que todas as pessoas têm acesso a cantar, a orar, a testemunhar, a falar, eu me impressionei, fiquei assim, nossa, que igreja diferente, que todos têm acesso e oportunidade de testificar das suas experiências. Por mais simples que seja, Sim. Todas as pessoas são valorizadas, e isso me encantou. E eu percebo que as pessoas crescem na fé,
crescem em intimidade com Cristo quando elas começam a expor os seus desafios, as suas necessidades em grupo. E o fortalecimento dessa fé vem também nesse quesito. É verdade. Né, de comungar, de compartilhar. Eu fiquei muito entusiasmado e feliz porque pela primeira vez eu consigo falar de algo que muitas vezes eu não teria oportunidade se não fosse num pequeno grupo de pessoas ou de pessoas mais íntimas. Então, assim, quando eu tive acesso e eu fui em alguns encontros, eu percebi que todo e qualquer irmão tem a oportunidade de subir lá no palco, de falar, testemunhar, de falar o que Deus fez na vida dele, na empresa dele, nos negócios dele, isso me entusiasmou e me fez também perceber que todos nós somos pastores, nós Sim. somos líderes na nossa casa, nossa família, nossos amigos, e antes eu tinha a ideia de que nós éramos só servos, nós somos servos, somos filhos, mas também somos pastores, somos transmissores da palavra de Cristo aqui na Terra. Muito legal. Tu me falou dos livros, né, que eu indicaria. Eu tenho outros livros que é importante. Consagração é um livro muito bom de se ler, é um livro fácil, é um livro que te dá uma dimensão grande. Deus Fala com Você é o devocional que eu tenho a oportunidade de ler. Se todo dia tem uma mensagem diferente, é uma mensagem que te edifica, que te fortalece, que te faz crescer em Cristo. Outro livro que me chamou muita atenção, que as pessoas falam, é a questão do livro A Obra Única de Deus, também muito bom. O Bem, a Imitação da Vida, fantástico livro. Então, tem vários livros nesse sentido que vai fortalecendo a nossa fé, vai nos tornando lideranças de Cristo aqui na Terra, vai nos tornando pessoas que vão trazendo a mensagem que transforma a vida das pessoas através da palavra. E sem contar que tem outros livros mais específicos, por exemplo, a pessoa que está em sofrimento, em depressão, tem o Livre-se da Depressão, que é muito bom para as pessoas que, né, passam por uma dificuldade que nós não temos a dimensão da dor que aquela pessoa passa, mas Cristo tem como nos capacitar através da oração, da palavra, através desse livro, a pessoa começa a ter a busca para resolver os problemas internos que aquela pessoa passa. Muito interessante, muitos livros, e a gente acaba lendo um, vai buscando outro, vai nos capacitando, isso vai fortalecendo através da leitura da Bíblia, com os livros da Vento Sul, isso vai fortalecendo todos os irmãos, todas aquelas pessoas que querem ter acesso, tem como ter acesso aos livros, tem online, tem o livro físico, então a facilidade de ter esse material é muito legal, muito rico. É verdade, é muito interessante essa facilidade que hoje o Senhor nos dá de todos terem acesso à verdade do Senhor, né? Porque os livros, o aplicativo, o Pão de Judá, as rádios, TV Menorá, tudo isso é para incentivo das pessoas crescerem espiritualmente, né? Tudo isso existe para que a palavra chegue até as pessoas de uma maneira fácil e elas possam cada dia mais aprender do Senhor, possam desenvolver a salvação, possam buscar cada vez mais, né, a Cristo. E sobre o programa Pela Fé, ainda para nós mais um pouquinho, né, já vamos encerrar. Tem algum momento especial que Deus te tocou muito, que foi um testemunho, aquilo para ti? Uma experiência de algum convidado, outra talvez em algum momento que você valeu a pena aquele momento, assim. Eu sei que todos os programas são sempre muito importantes, mas teve algum momento ali nos programas que Deus te tocou muito? Teve. Vários programas são programas assim diferentes uns dos outros, mas teve programas que as pessoas começaram a falar que quando eu me dei conta, eu estava deixando a pessoa falar e eu estava ali como espectador e tinha esquecido que eu era entrevistador, porque a pessoa falou do coração o que sentia, a experiência que teve com Cristo. Foi numa das entrevistas que a pessoa falou que perdeu tudo e ao mesmo tempo foi, né, para um espaço da empresa, dobrou o joelho e orou a Deus me deu, Deus tira, mas Deus
repôs tudo aquilo de novo para a pessoa de outra forma, de outra empresa, mas a pessoa começou a falar da experiência que ela teve com Deus, que ela não largou Cristo por nada, por mais que estava passando por uma dificuldade profissional, a empresa estava indo à falência, ela foi para um espaço da empresa, dobrou o joelho e agradeceu a Deus por tudo. E aquilo começou a me comover de uma forma assim, e eu comecei a me questionar qual seria a minha reação em relação a tudo isso. Ela se prostrou, ela buscou mais a Cristo e ela voltou, né, a crescer profissionalmente em outra forma, em outra empresa, e Deus honrou ela. Então ela não deixou de ser cristã, ela não deixou de ser serva de Cristo porque ela teve uma dificuldade. Aquilo me tocou muito, porque nós, quando temos alguma dificuldade, minha irmã, a gente acaba, né, negligenciando, se frustrando, muitas vezes se afastando dos caminhos por qualquer dificuldade. Sim. E a gente não se dá conta que não é se afastando que nós vamos resolver o problema, vamos ter um alento. É nos aproximando, nos prostrando, nós dobrando nossos joelhos, buscando a Cristo para passar aquele deserto. Porque todos nós passamos por algum deserto em algum momento da nossa vida. Então, aquilo serviu de exemplo para mim, não desistir da vida, não desistir dos projetos, por mais difícil que seja aquele momento, mas serviu de exemplo, e eu acabei entrando no assunto e deixei a pessoa falar e, de certa forma, tocou a minha vida, e eu acabei esquecendo que eu estava ali, eu estava como espectador e aquilo tocou na minha vida. Foi um momento muito especial. E teve outros momentos também de pessoas que testemunharam e falaram das suas vidas de cura, que Deus curou a pessoa de alguma enfermidade, de alguma situação que acaba tocando a gente, e nós temos que nos colocar ali como entrevistador, ao mesmo tempo aquilo mexe com a gente, nós temos que dar conta daquele horário, daquele programa, mas foi muito, muito interessante, muito fantástico. Depois dos bastidores, e eu digo que os grandes programas acontecem nos bastidores, quando termina o programa, nós continuamos, e ali há uma troca, uma conversa, que Deus age, o Espírito Santo chega e trabalha na nossa vida de uma forma assim espetacular. Muitos dos grandes ensinamentos que eu tenho ocorreu depois da gravação do programa, depois do programa ir ao ar, porque daí as pessoas vão falando, vão tendo a liberdade de falar muitas vezes aquilo que não conseguiu falar na frente do microfone ou da câmera, mas assim é uma experiência muito interessante. E para mim foi interessante porque eu sempre fui uma pessoa que não me emocionava com as coisas. Eu era muito assim, vamos dizer, lógico, aquela coisa assim, eu não me emociono, a emoção chega até um certo ponto. Então, quando tu começa a perceber que o teu coração começa a se emocionar com coisas simples, com experiência de pessoas, isso vai mostrando que a gente também está mudando, amadurecendo, está buscando Cristo. Eu sempre fui muito racional, né, estudioso, então a gente não se emocionava com qualquer coisa, e eu achava até meio estranho quando as pessoas se emocionavam ou choravam na presença de Cristo, até que isso acontece com a pessoa, né? Quando acontece consigo mesmo, daí tu diz, isso é verdade, isso acontece. Então, algumas experiências foram fantásticas no programa. Eu sou muito grato pela oportunidade que Deus me deu de fazer parte desse grupo, né, desse programa, porque realmente eu estou testificando e falando do amor de Cristo, coisa que antes das minhas atividades profissionais, políticas, eu não fazia. Eu achava que não era importante. Então, hoje eu estou tendo alcance das pessoas através das redes sociais, falando de algo que Deus fez na minha vida. E Deus fez, com certeza. Glória a Deus. E o Espírito Santo derrete a geleira do nosso coração, né? É verdade. Deus coloca em confusão, né? Sempre que a razão e a fé, Deus sempre vence, né? Deus, ele sabe como convencer a gente aos poucos, sem nos oprimir, sem nos deixar de uma maneira assim desconfortável, né? Mas o Espírito Santo, como diz a palavra, que não é por força nem
por poder, mas é pelo meu espírito. Deus vai nos convencendo, vai mostrando o amor dele, vai mostrando que é possível sim a gente viver com Deus, com fé, e que o Senhor está sempre conosco nos momentos bons, nos momentos difíceis, e é isso que o Senhor quer, né? Um relacionamento com todos nós. Então eu agradeço a participação, né? Foi muito rica, que Deus possa te usar e possa te dar cada vez mais visão, né, de como trazer, como levar a palavra para toda essa cidade e todas as pessoas que o Senhor colocar no teu caminho. Muito obrigado, Elisama, pela oportunidade de fazer parte do teu programa Janela do Céu. Eu sou grato pela sua vida, a vida de todos vocês que aí fazem esse programa acontecer. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Para mim é uma honra fazer parte desse programa Janela do Céu pela Rádio e TV Menorá. E te agradecer, Elisama, pelo contato e por fazer parte desse momento. Que Deus continue nos abençoando. Quero continuar sendo um transmissor da palavra, da mensagem de Cristo para as pessoas e não só um receptor. Amém. Todos nós, né? Acho que Deus quer Amém. Levar todos nós a sermos assim, em nome de Jesus. Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e que assim como Josué e muitos outros que têm tido experiências com Deus, você também seja um transmissor da verdade, possa ser leve para Deus poder te usar onde quer e de repente esteja aí o teu propósito. Talvez é isso que falta na tua vida para você ser mais do que feliz, como diz na palavra. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.